Olá, queridos e queridas, para o nosso culto racional e também para o canal Discipulado Caminhando com Jesus. Vamos lá, entra lá no Caminhando, Discipulado Caminhando com Jesus. É isso aí. Hoje eu estou aqui com o Pastor Giba e o Pastor Giba está com o Pastor Carlos Marques. Que maravilha, estamos aqui na casa do Rodrigo Quadros, você pode ver aqui que o ambiente é de churrasco, porque estamos em terra gaúcha. Barbaridade. Mas eu estou aqui para contar algumas experiências espirituais. Primeiramente, eu vou perguntar para o Pastor Giba. Você sabe que eu sou filho do Pastor João Carlos Marques. O Pastor Giba tem uma experiência diferente com o Pastor João Carlos Marques. Pode contar para a gente, Pastor Giba? Em 2013, um amigo comentou comigo a respeito do testemunho do Pastor João. E eu ouvi falar lá na cidade de Campinas, sou natural de Campinas, e ele falou para mim, puxa, esse final de semana o bispo João, né, estava aqui em Campinas dando o testemunho dele numa igreja, e o testemunho dele é tremendo. E eu falei, a gente estava numa roda de pastores conversando, eu falei, mas qual que é o testemunho dele? Ele falou, ele morreu por meia hora. Eu falei, como é que é essa história? E eu me interessei em saber o testemunho dele, fiquei impactado, claro. A partir de então eu não tive a oportunidade de ir até a igreja, ele já tinha ido embora de Campinas, já tinha acontecido o evento, mas eu fui procurar no YouTube na época e encontrei o testemunho dele, dividido em 5 partes, assisti as 5 partes. Não sei quantas vezes assisti as 5 partes. Naquela época a facilidade de fazer download não era tão grande quanto é hoje, né? Mas eu consegui fazer o download das 5 partes, ajuntei, fiz uma compilação das 5 partes num DVD e comecei a distribuir para todo mundo que eu conhecia. Alguns irmãos que se encontravam fracos na fé, outros estavam assim meio capenga. Falei, não, vocês precisam ouvir e ver esse testemunho. E a partir de então eu comecei a pesquisar mais no YouTube, vi as experiências do seu pai em Portugal e cada vez mais sendo acrescentado com aquilo que o Evangelho, né, nos diz verdadeiramente do poder de Deus. Porque a gente costuma ler a palavra lá e falar, não, essas coisas aconteceram só naquela época, e de repente você vê um testemunho vivo daquilo que está acontecendo. Depois, algumas outras reuniões do seu pai, pregando nas sextas-feiras, né? E acompanhando esses testemunhos, achei maravilhoso, tremendo, e a minha oração era, Senhor, eu quero conhecer esse senhorzinho. Né? O pessoal falava o vovô, uns falavam o pai, né? Exatamente. Você pode assistir lá também no canal do Ayrton Praz, né? Pastora Sanderlina, pessoal em São Leopoldo, onde tem lá as gravações, os vídeos com o pastor João Carlos Marques. Mas você teve uma experiência com a morte do seu irmão. Sim. Que foi algo tremendo, que isso vai trazer algo para você, queridos, que meu pai sempre falava uma coisa para mim assim, quando você fala de Jesus para um familiar, para um amigo, quando ele não quer, um último recurso você diz assim para ele, olha, quando você estiver no último momento, no último segundo da sua vida, quando você ver a morte de frente, clame por Jesus, ok? E você vai ver agora o testemunho do pastor Gilberto, infelizmente com o falecimento do irmão dele, mas eu quero que você escute isso. 1993, meu irmão era músico de uma banda sertaneja, né, de um cantor sertanejo muito conhecido. Pode falar o nome, eu quero. Do Mato Grosso, né? Que era da época do Mato Grosso e Matias. Ele cantava, ele tocava pro Mato Grosso, né? E aí, o que aconteceu foi que o meu irmão, em Campinas, ele tinha chegado de uma viagem, né? No domingo, e isso era numa segunda-feira, em 93, e caiu uma chuva muito forte em Campinas, muito forte. Mais ou menos eu lembro que era fevereiro, e essa época chovia muito, mas o pessoal da meteorologia falou que foi uma tromba d'água. Foi um volume muito grande. E meu irmão tinha na época um carro, um Corcel 2,
e ele foi passar em cima da ponte com o carro. A água subiu, molhou o distribuidor do carro, e quando molha essa parte, essa peça do martelete, antigamente o distribuidor ali, o carro não pega mais as faíscas. E ele tentou descer do carro e empurrar, e a água subindo. Nisso veio uma onda muito forte e levou ele e o carro embora. O corpo dele foi encontrado 3 dias depois. Foi uma experiência, assim, até então negativa, porque eu conheci o Senhor. Eu falava de Jesus, meu irmão. Seu irmão, quantos anos tinha mais que você? 38. Meu irmão é 12 anos mais velho que eu, né? Eu estou com 53 hoje. E naquela época o meu irmão tinha 38 anos de idade. E eu já há algum tempo falando de Jesus para ele, testemunhando, mas a gente às vezes fala, comenta, mostra a palavra de Deus, mas o profeta nunca é reconhecido na sua própria casa. Não tem jeito. Mas sempre fica uma semente do Evangelho. A gente nunca pode achar que aquilo que a gente está falando é em vão. As palavras do Senhor, elas têm poder. A palavra é uma semente plantada no coração. E eu me lembro que eu fiquei muito mal. Eu trabalhava no Banco Itaú na época. Eu ia para o trabalho e voltava para casa e encontrava minha casa com os meus pais. Eu tenho um outro irmão que é 10 anos de diferença, ele já era casado com seus filhos. Não morava mais na casa, mas o meu pai arrasado, a minha mãe se descabelando, literalmente calada, chorando, calada e trabalhando. Ela gostava de limpar a casa, que era uma forma de ela esquecer daquele momento. E eu me lembro que eu entrei debaixo do chuveiro naquele dia e ali, porque eu também não podia ficar chorando e colocando aquele clima na minha casa para piorar a situação. E eu dobrei meu joelho no chuveiro e falei, Senhor, não estou aguentando mais. É muito peso. Como que eu hoje tenho certeza da salvação? Como que eu posso dormir com esse barulho, meu Senhor? Um meu irmão que andava comigo, que me ensinou os primeiros acordes na música, um meu irmão que investiu na minha vida em todos os momentos. Nós éramos amigos, nós somos em 3 irmãos, os 3 nunca brigaram, sempre uma amizade muito grande. Como que eu posso hoje conviver com isso? De saber que o meu irmão está no inferno. E no meio dessa oração veio 2 nomes no meu coração. Eu não sabia discernir na época, veio Neuci Braga. Neuci Braga, o que é isso? Estou ficando louco mesmo, acabei de tomar meu banho, comi alguma coisa e eu falei, vou sair de casa porque o clima era ruim. A minha esposa, Jaqueline, fazia PUC na época, fazia Instituto de Letras, e ela só saía às 11h15 da PUC. Era 7 horas da noite. Falei, preciso sair, preciso arejar a cabeça. A igreja não tinha programação nesse dia. Lembrei de um amigo pastor Adilson, já um ancião. Falei, vou passar na casa do pastor Adilson. Encostei na frente da casa dele, comecei a conversar, contar da experiência. Falei, olha... Contei, ele calado, quieto, em espírito de oração. Eu falei o seguinte para ele, estava tomando banho, hoje me veio essa Neuci Braga. Ele falou, como é que foi? Eu falei, me veio essas palavras na cabeça, não estou entendendo mais nada, eu estou triste, eu estou escutando coisa agora. Ele falou assim, já entendi, entra no seu carro. Tinha um Chevette na época. Entrei no Chevette, eu falei, o que que eu... Não, nós vamos na casa de um amigo meu, um casal amigo meu. Tá bom. E fomos até cá, um bairro distante, chegamos lá em Campinas, um bairro distante, e ele bateu na porta da casa de alguém e saiu um casalzinho. Mais ancião, uma senhorinha gorda e vestidão, com coquinho na cabeça, um senhorzinho, né, bem vestido, roupinha social. Oi, Neuci, oi, Braga. E eu já falei, opa, né? Falou os nomes que eu falei. Oh, entra, meu querido, tal. Ele falou, esse aqui é o Giba, músico, tal, daquela igreja, tal. Então, esses caras sabiam, falaram, eu fiquei sabendo do seu irmão, correu na estante da casa dela, pegou, era uma estante assim, pegou um livrinho, falou assim, eu tenho os nomes de oração das pessoas que eu intercedo. Está aqui o seu nome, Gilberto, o irmão músico. Falei, sou eu mesmo.
Então, conta para eles, o pastor Adilson falou, conta para eles o que aconteceu. Eu falei, eu estava tomando banho, escutei Neuci Braga. Aí o seu Braga olhou para Neuci e falou assim, existe algo de Deus aqui. Nós temos uma reunião de oração todas as sextas-feiras, às 10, faz 10 anos que nós temos essa reunião de oração. E nessa reunião de oração nunca furou, nunca. E hoje foi cancelado e nós estamos aqui que nem duas baratas tontas, porque não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Mas existe algo de Deus nessa história. Tá bom. E eu me lembro que a sala era grande e cada um saiu para um canto. Dobraram os seus joelhos, o irmão Braga num canto, a irmã Braneuci no outro e o pastor Adilson ali do outro. E eu fiquei aqui parado. Eu acho que é para orar, né? Vamos orar também. E dobrei meu joelho no sofá e estou ali conversando com Deus, orando e de repente eu só sinto uma mão no meu ombro. E aquela senhora foi usada tremendamente pelo Senhor. Foi uma das experiências mais marcantes porque foi conversar com o Senhor. Ele respondia as minhas perguntas ao vivo e a cores. E ele falou, por que você parou de me louvar, meu servo? Por que você parou de... Falei, eu perguntava, respondia mentalmente, como assim? O meu irmão morreu? Não aceitou Jesus? Foi para o inferno? Como que o senhor quer que eu te louve? Ele falou, quem disse que é você que cuida da sua família? Quem te disse que é você que cuida da sua família? Pois eu sou o Senhor e eu tenho cuidado dos seus. Eu tenho cuidado da sua família. Tenho visto tudo. E para mim, que sou Deus, basta um segundo, para que o seu irmão se encontrasse comigo nos ares. E foi através do meu nome que ele clamou, o Deus do meu irmão, o Deus do Gibinha. Eu tinha esse exemplo, eu tinha esse apelido desde pequeno, o Gibinha. E o seu irmão clamou por mim e eu me encontrei com ele nos ares. Me louve, meu servo, um dia vocês vão se encontrar de novo. Glória a Deus. A minha paz eu vos deixo. Quando o Senhor, através daquela irmã, falou, a minha paz vos deixo, olha, Aleluia. Veio um alívio que eu traduzo como alívio da salvação. Obrigado. E eu só tinha que agradecer a Deus por Amém. aquele momento. Glória a Deus. Você ouviu bem esse testemunho, queridos? Então, novamente eu digo, fale para os seus, que no último momento, nem que seja no último momento, clamar pelo sangue de Jesus. Ao mesmo tempo também, a experiência do meu pai, que esteve com o Senhor em 1986, e que quando Jesus manda ele de volta, ele diz assim, bom, eu estou garantido que eu vou voltar aqui, e que ele ouviu da boca de Jesus. Não existe nenhuma garantia. Né? Você precisa continuar fazendo a minha vontade. Você continua, né? Então, queridos, para nós que já conhecemos, temos que nos posicionar, ficarmos firmes. Mas para aquelas pessoas que apenas ouviram de nós e ainda não se converteram, ainda não estão, como nós estamos aqui servindo ao Senhor, existe essa possibilidade sim. Amém, queridos? Existe uma outra coisa que tu me contou hoje, muito tremenda, de uma senhora que estava muito enferma no hospital e que Deus proporcionou que você entrasse. Sim, é uma moça mais ou menos aí dos seus também 38, 40 anos, esposa, mãe de 2 filhos, um já adolescente, um outro um pouco menor, e ela ela tem um problema renal e foi diagnosticada lá, eu não sei exatamente se era com pedra no rim ou alguma bactéria que foi encontrada, mas ela internou, os médicos entraram com antibiótico, ela veio a piorar. Essa moça, depois de alguns dias, teve que ser entubada. Depois que ela entubou, ela passou a ser monitorada numa, como eu disse para você, um UTI da UTI. O que significa isso? Ela ficou num isolamento de uma UTI especial. Então, lá dentro da UTI tinha umas portas de vidro que as pessoas colocavam roupas especiais para entrar lá dentro. O ar eu acho que é refinado, passado por mais filtros para que as pessoas não tenham acesso
para não levar nenhuma bactéria, nada mais para dentro. Ela ficou entubada, ela ficou inchada inteirinha. Os dedos da mão, os dedos do pé, as pernas, elas parece um boneco. Com todo respeito, né? E colocaram no grupo de oração pastoral da nossa igreja. E eu falei para minha esposa, eu vou fazer uma visita, né? Avisei o meu pastor, né? Vai, Gilberto, pode ir. Fui, cheguei até o hospital, né? Nós temos a credencial, né? Entrei, cheguei, me identifiquei, fiz aquele procedimento, lavar as mãos e tal, e sabendo que ela estava numa UTI de reserva lá, no local isolado. Mas quando eu vim conversar, apertei a campainha, a enfermeira da UTI veio e falou, olha, eu não sei se você vai poder ter acesso a esse local lá dentro. Falei, tudo bem, eu posso ficar do lado de fora, eu não toque nada, eu só quero orar, fazer uma oração estendendo as minhas mãos. Ela falou, tudo bem, eu vou ver com o médico. E ela entrou lá para dentro e eu fiquei já dentro da UTI, lavei minhas mãos, tira a aliança, guarda no armarinho, né? E fiquei ali. E o local onde ela estava já era um lugar isolado. Passou o médico, de branco, olhou, sou o pastor que veio orar? Sim, sou eu mesmo. Pode entrar lá. Falei, sim, mas porque há casos que a gente tem que colocar o propé, a roupa especial, estéril, né? Para poder entrar nesse ambiente. Ele falou, não, pode entrar lá. Está autorizado. Apertou um botão, a porta se abriu. Eu entrei e falei para ele, pode deixar que eu não vou tocar em nada. Ele falou, tudo bem. Vou permanecer longe também. Não, tudo bem. Entrei, olhei para aquela irmã deitada ali, muito inchada, os olhos tampados, língua puxada, entubada, os aparelhos trabalhando por ela. E naquele momento eu falei, Senhor, por mais linda a oração que eu faça da minha mente, não vai, eu preciso do teu poder aqui. Eu preciso interceder com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, eis-me aqui. Abri minha boca, falei em línguas ali. Eu não lembro quanto tempo, eu sei que foi um tempo de qualidade. Estendi minhas mãos e quando eu fechava os olhos, orava e deixei o Espírito Santo ministrar sobre a vida daquela irmã. Eu notava que os aparelho de pressão estava 8/4, 6 às vezes, 7/4. De repente começou a subir a pressão dela, chegou a 12/7. E os batimentos cardíacos começaram a acelerar um pouquinho mais. Mas eu falei, a gente, né, pensa. Terminei ali a oração, nisso entrou 2 enfermeiras, vestidas que nem astronauta, falou, o que o senhor está fazendo aqui dentro? Eu falei, olha, o médico passou, me liberou, eu não toquei em nada, fiquei de longe, só fiz a minha oração, posso sair. Tudo bem. Saí daquela UTI, novamente, lavo as mãos, põe a aliança, saí, fui embora para casa, coloquei lá no grupo pastoral. Fui lá, fiz a visita. Tal. Cerca de 2 ou 3 horas depois, a família dela esteve lá para saber notícias, ela já estava sendo desentubada, já estava saindo da UTI especial, indo para a UTI, continuou ali com a medicação, cerca de 4, 5 dias, uma semana, vamos dizer assim, já estava novamente com convívio com a família. A família nem sabe que eu fui. A maioria de nós não contamos essas coisas. Hoje nós estamos falando para vocês que estão nos acompanhando aqui. Porque todo esse testemunho não é a minha oração. Tenho convicção. É o Espírito Santo que está agindo. É para a honra e glória do Senhor. Nós temos que fazer tudo para a honra e glória dele. Amém. Uma das coisas de experiências espirituais, que possivelmente já é o tema desse vídeo, é que é o seguinte, a gente faz a nossa parte. O Espírito Santo sabe fazer a parte dele. Eu lembrei agora de um testemunho, era uma vigília de oração, e um jovem ouviu do Espírito Santo, vai no pronto-socorro agora, eu não lembro o andar, me desculpe, eu não estou lembrando os detalhes, o número do quarto, tudo certinho. O que acontece é que o seguinte, aquele jovem chegou na frente do hospital,
não estavam deixando ninguém entrar no hospital. Ele não era pastor, então ele não tinha credencial, não podia entrar de maneira nenhuma. E ele simplesmente falou para a pessoa que foi com ele, ele disse assim, olha, se realmente a vontade de Deus, o que eu recebi lá no culto de oração, que eu fique invisível. E ele foi em direção à a porta se abriu, o vigia não viu ele, ninguém viu ele pegou o elevador, ele subiu até o andar, ele entrou no quarto, ele orou pela pessoa e a pessoa foi curada. Então, queridos, as experiências espirituais, elas não vêm simplesmente por um fator sem querer, não. É algo que é gerado no nosso coração, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, crer, e as experiências de Deus vêm, né, Giba? Se você me permite, eu posso contar outra experiência que me veio na mente. Às vezes nós temos a tendência de imaginarmos que somente o Deus cura para nós, vamos se dizer assim. Mas Deus tem o trabalho e o cuidado de cuidar para Ele também. Às vezes parece que a derrota chegou, mas não, é uma vitória para o Senhor. E eu tenho esse testemunho, essa convicção, andando também, naquela época eu andava tinha aquele Nextel, recebi um rádio, sexta-feira, 6 horas da tarde, o trânsito já é uma maravilha, né? 5h30, entre 5h30 e 6 horas da tarde. Um grande amigo, o pastor André, me ligou e falou assim, Giba, você pode fazer uma oração, a hora que você puder, num centro médico, para uma moça de 32 anos, casada, com uma filhinha, mas ela está com câncer terminal. E está, assim, passou o nome, fui até... E eu falei, tudo bem. A minha mente pensou, poxa, eu vou primeiro em casa, tomo um banho, como alguma coisa, depois vou para lá. E o Espírito Santo falou, é agora. Quando fala é agora, não discute. Fiz a volta, fui até lá, encostei o carro, fui até o local, me identifiquei, falei, eu vim fazer, não conhecia essa irmã em Cristo, não sabia a profissão de fé dela, nada, não sabia exatamente nada. Ela estava entubada, cheguei lá, falei o nome dela, falei, olha, eu estou aqui, vim aqui para orar com você. E ela, entubada, respirando para os aparelhos, parecia que estava dormindo. Mas eu conversei com o espírito dela, conversei, orei, falei, olha, você tem que colocar sua mão agora nas mãos de Jesus, você tem que entregar a sua vida nas mãos dele, você tem que entregar o seu corpo, a sua vida, a sua alma, o seu espírito nas mãos de Jesus. Ele está querendo fazer isso com você. A sua vida, a sua família, a sua filhinha, o seu marido, do jeito que ele vai cuidar de você, ele vai cuidar deles. Então, nesse momento, se entregue nas mãos do Senhor, porque se ele ele vai fazer um milagre na sua vida. E esse milagre é Ele que vai fazer. Agora, ora comigo. Orei com ela, orei em línguas, me despedi e saí. Naquela mesma noite ela partiu para o Senhor. Mas as pessoas que me relataram depois, a serenidade dela no seu sepultamento era algo. Também nesse mesmo hospital, eu contei para você, uma senhorinha, 98 anos, 10 anos já que você não se comunicava com mais ninguém. Há 10 anos, ela estava apagada. A filha dela já era uma mulher de 70 anos, assim, já cansada, contratando pessoas para ajudar a cuidar da mamãe. Ela falava, mamãe tá... E a mãe dela estava ali naquela cama, e eu falei, eu posso orar com a mamãe? Ela falou, pode, pastor Giba. Mas na simplicidade daquela irmã, falou assim, mamãe não entende mais nada, pastor Giba, faz 10 anos que ela está apagada. Eu falei, o corpo dela pode estar apagado, mas o espírito e a alma estão aqui. E quem vai fazer essa comunicação? O Espírito Santo. Falei, vamos orar. Pus as mãos naquela senhorinha deitada ali, passei a mão no cabelo dela, falei, vó, precisa entregar a vida para Jesus, Ele tem cuidado de vós. Vovó, a senhora tem que aceitar Jesus. Ele tem o melhor para a vida da senhora.
o corpinho da senhora está cansado, mas ele tem cuidado e ele está aqui agora para abençoar a vida da senhora. Falei, orei com ela, no que eu falei, em nome de Jesus, amém. Aquela mulher abriu um dos olhos assim e falou assim, amém, com a boca torta de lado. A filha dela tomou um tranco do outro lado da sala, falou assim, e tinha uma outra amiga, falou assim, mas ela respondeu amém ou eu estou ficando louco? Eu falei assim, ela respondeu amém. O que vocês viram aqui é o espírito dela, é a alma dela. Ela aceitou Jesus, recebemos aqui uma vitória do Senhor e foi embora assim, alegre. Algumas horas depois, a filha dela me liga e falou assim, pastor Giba, ela partiu para o Senhor. Mas o mais interessante é que a filha dela saiu da sala, foi fazer um lanche, a amiga ficou sentada numa cadeira de frente para o leito dela. E ela estava com os aparelhos medindo o coração. Quando o aparelho ficou retinho, e ela olhou em cima do corpo daquela vozinha, uma luz branca e azul, que fez assim, e subiu, foi sugada na hora. Eu falei, o Senhor a levou. Amém. Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente acha que a cura só vai chegar se a pessoa viver. É verdade. E o Senhor cura, ou Ele cura para nós, ou Ele cura para Ele. Amém. Quer dizer, Ele cura para nós e para Ele. Mas o Senhor sabe o que é melhor. Muitas vezes a gente acha, não, foi uma derrota, a pessoa morreu. Não, o Senhor sabe todas as coisas. No momento, pelo testemunho do seu pai, do momento ali da morte dele, que ele estava sem entender, ele falou, tinha plena convicção que eu era o pastor João, que eu sabia do meu RG, que eu sabia do meu SI, que eu sabia que eu tinha os meus filhos, sabia de todas as coisas. Gente, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém. Nós temos que ter essa convicção. Amém. Convicção no Senhor. Bom, hoje a gente viu que a gente faz a nossa parte e Deus sabe fazer a parte dele perfeitamente. Eu vou pedir para o pastor Giba orar para você, para que você tenha uma experiência espiritual. Meu pai sempre dizia isso. Enquanto você não tiver uma experiência espiritual, você não vai entender. Mas no momento que você tiver essa experiência espiritual, você jamais vai esquecer e você vai continuar confiando. A sua fé vai aumentar. E você vai a cada dia fazer mais e mais e mais. Pastor Giba, faça uma oração para as pessoas que assistem aqui, tanto o meu canal quanto o seu canal. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que me assiste, nós temos que fazer a nossa parte. Nossa parte é crer no Senhor, orar com fé e deixar o Espírito Santo agir. Independente do resultado, porque o resultado é Ele que vai gerar. Amém. É o Espírito Santo que vai conduzir e vai gerar. Nós temos que orar com fé, no nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, eu quero te louvar em nome de Jesus por cada vida que nos assiste agora, Senhor. Por cada homem, por cada mulher, por cada criança, Senhor Deus, que está nos assistindo nesse momento, Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo do Senhor capacite, venha sobre cada coração, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, dê poder, ó Pai, dê a capacidade, a intrepidez no Senhor, ó Pai, para que cada um tenha uma experiência com o Senhor, ó Pai. Tu és um Deus experimental, Senhor. Tu és aquele que está vivo, que vive hoje, Senhor Deus. E todas essas experiências que nós contamos, ó Pai, não é porque nós somos privilegiados, mas sim porque nós ousamos crer no Senhor. Nós ousamos crer na Tua palavra, Senhor Deus. E que assim seja. Traz fome, traz sede, ó Pai, de experiências na Tua palavra, experiências na oração, ó Pai, para que muitos possam ver o Teu poder, o Teu agir, ó Pai, na vida de cada um deles, ó Pai. Eu profetizo agora, Senhor, experiências sobre cada vida, Senhor Deus. Que cada um ouse no Senhor, ouse em nome de Jesus e sobre o poder do Espírito Santo, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou estar colocando na descrição o link do canal do pastor Gilberto, também o link do Ayrton Praz, onde estão os vídeos
do pastor João Carlos Marques. Eu quero agradecer mais uma vez e eu quero pedir que você não esqueça, né, de se inscrever no canal. Por que se inscrever no canal? No momento que você se inscreve, automaticamente quando sai um vídeo, tanto o meu quanto do pastor Gilberto, ou lá da pastora Sanderlina através do canal do Ayrton Praz, você vai receber automaticamente no seu e-mail, né, no seu celular, que esse vídeo está lá postado. E também, né, dê um joinha. Mas o melhor de tudo, queridos, não é nem se inscrever e nem dar o joinha. Exatamente. É você enviar uma mensagem, uma pergunta. Não fique com dúvidas. Peça orações. Né? No meu canal você vai ter tanto o WhatsApp, quanto ali o e-mail, quanto o Instagram. E você pode realmente mandar mensagens que eu estarei respondendo você. Estarei orando pela tua vida para que você tenha experiências espirituais em nome de Jesus. Quero te agradecer, pastor Gilberto, por esse momento tão precioso. Amém. Teremos tantos outros, com certeza. Amém. Quero agradecer aqui o Rodrigo Quadros, que cedeu aqui o espaço, né, esse ambiente. Está parecendo aqui um estúdio profissional, não é? E tem também aí atrás das câmeras o meu filho, Paulo. Opa, o baixista. Que está aí, né, filmando. Então, graças a Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Posso Amém. falar algo antes de encerrar aqui? Vai lá. Reparta esses vídeos, meus Amém. irmãos. Nosso interesse aqui não é monetizar nada, nós não queremos aqui estar ganhando nada, nós queremos que você reparta esses vídeos para que outros tenham experiências com Jesus. Amém, é verdade. Privilégio, viu, estar com você aqui. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos.